Estamos iniciando aqui pela Alô TV Brasil mais um programa aqui nosso do Cuidadosamente. Você que nos acompanha aí, tem nos acompanhado dentro do nosso programa aqui Cuidadosamente, tem, né, visto, tem acompanhado o nosso conteúdo aqui. Ele é voltado para as pessoas que querem aprender a cuidar melhor das suas emoções. Quem sabe não só proteger, mas até blindar as suas emoções. Então, sempre eu estou trazendo aqui convidados para me ajudar aqui a tratar temas importantes, relevantes, e tem alguém aqui que já sentou algumas vezes aqui comigo, já esteve aqui comigo outras vezes, que a gente costuma dizer que ela já virou sócia nossa aqui do nosso Cuidadosamente, que é a minha convidada de hoje, Nath, onde a gente vai bater um papo. Hoje vai ser bater um papo mesmo, para a gente conhecer a Natividade, conhecer o que ela faz, o que ela, né, trabalha, e inclusive ela vai apresentar aí projetos novos que ela está trazendo aí, que ela vai, né, tá desenvolvendo, e que hoje nós vamos usar o nosso Cuidadosamente aqui para que você possa conhecer esses projetos novos da Natividade. Então, Nath, seja bem-vinda. Obrigado, Wendel. É um prazer novamente estar aqui. Já estou muito à vontade aqui dentro da Alô TV. Já me sinto assim bem, realmente me sinto sócia desse lugar aqui. É um prazer estar aqui e hoje eu vim mostrar dentro dessa abordagem, né, que nós estamos trabalhando aqui, que é a terapia sistêmica familiar, trazendo aqui uma expansão de consciência para os nossos amigos, parceiros, que queiram dar um up na sua vida, não só, em questão da saúde física e emocional, mas também trazer ali uma cura para o seu sistema familiar. Seja muito bem-vinda. Nós estamos iniciando esse nosso programa aqui hoje. A gente vai fazer esse bate-papo aqui, conhecendo, né, um pouco mais a Natividade e essa abordagem sistêmica. Afinal de contas, né, essa abordagem é uma abordagem que também trabalha essa questão da saúde psíquica, da saúde emocional, né, que auxilia as pessoas a lidar aí com as suas questões, com seus dilemas, e sempre, óbvio, né, colocando aí em questão a questão da família como um processo que também precisa ser olhado, cuidado, trabalhado e tudo mais. A gente vai aqui, né, para um rápido intervalo, e no próximo bloco a gente já inicia aqui esse nosso Cuidadosamente de hoje, trabalhando com a Natividade, e para que vocês possam conhecer agora um pouco de uma perspectiva um pouco diferente a constelação familiar sistêmica, em que a Nath vai estar trabalhando conosco aqui nesse nosso Cuidadosamente de hoje. Então a gente vai para esse rápido intervalo e no próximo bloco a gente já começa aqui para que você possa conhecer tudo sobre a sistêmica familiar. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe for it. A esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. E eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. Já queria iniciar esse bloco aqui com a Natividade, passando a bola para ela, para que ela explicasse para a gente aquilo que a gente vai trabalhar aqui hoje dentro desse nosso Cuidadosamente. É com você, Nath. Bom, na verdade a gente vai expor aqui quem é a Natividade, né?
Isso. Começando por esse nome engraçado. Bom, como eu cheguei aqui, como eu cheguei a ser terapeuta, eu sei que demorou um pouquinho, ainda eu descobri esse propósito. Sabe quando algo vai te empurrando ali, e você não sabe para onde aquilo tá te levando, e às vezes você fala assim: "Ai, o que que eu tô fazendo aqui?", tal. Então, assim, quando eu comecei me voltar para os estudos, eu pensei assim: "Ah, vou fazer assistência social, porque parece que mexe com o social, mexe com o povo". Bom, não deu certo, parei e voltei mais para o lado da terapia, e aí eu comecei a fazer formações. Fui para terapia analítica comportamental, aí fui para psicanálise, psicoteologia, né, feita pela Liga, né, fiz hipnose regressiva, fui, sabe, fui arrumando ferramentas e depois a constelação familiar sistêmica. Acho que foi a última que eu fiz, né, há 1 ano e meio estudando a constelação familiar sistêmica e depois mais 1 ano de supervisão para chegar até aqui onde eu já cheguei hoje. São quantos anos é essa trajetória? De estudo entre as abordagens de terapia, te falar a verdade, foram 15 anos estudando profundamente, porque eu tinha muito interesse, eu tinha muita curiosidade com essa questão do inconsciente. Eh A gente dentro da igreja, a gente vê algumas coisas e a gente pensa: "Meu Deus, isso aqui é o quê? Espiritual, isso aqui é emocional, isso aqui é alma, isso aqui é outra coisa". E tudo aquilo me empurrava para estudar, né, estudar a mente, estudar comportamento. E aí a gente vai fazendo, assim, algumas coisas que vem agregando, né, a gente estuda traço de caráter, essas coisas toda. Por que que você não, por exemplo, por que que você não estudou psicologia? Porque você acabou indo para formações à parte, né, ou fora desse âmbito da psicologia. Bem, eh lá em 1990, eu quis fazer psicologia. Por incrível que pareça, naquela época era uma formação, não sei se ela era nova, não era, mas ela era proibida dentro da igreja. Não se podia fazer psicologia dentro da igreja. E aí eu enfezei com a tal da psicologia e não fiz a psicologia. Por que que eu não fiz a psicologia e eu parti para as outras questões? E não foi questão de achar: "Ah, é mais fácil você fazer uma formação em psicanálise, é mais fácil você fazer essa outra formação". Não, não é, principalmente porque a psicanálise ela exige demais da gente, você sabe disso, Hum. né. Então não quis, larguei a psicologia de lado, não quis fazer, investi. Psicanálise é assim, você está É. 10 anos, você está iniciando, você Tá está engatinhando. engateando, tá engateando. É a mesma coisa da sistêmica, né. Você começa a fazer, então não é engessado, porque assim como Jung diz, né, ao estar diante de uma alma, seja apenas uma alma. Então cada pessoa que vai bater na porta do meu consultório, na porta do seu consultório, é um ser individual. E eu tenho as ferramentas, mas eu vou olhar para aquela pessoa que entrou no meu consultório, olhar para ela e falar assim: "Qual é a ferramenta que você vai me trazer para que eu use com você?". E entrar nessa questão da psicanálise, né, da terapia sistêmica, de trabalhar o inconsciente, de trabalhar o campo morfogenético, que também é a mesma coisa da consciência coletiva, estudar a questão da consciência pessoal e da consciência coletiva, para mim se tornou um desafio. É. Tudo começou com você tendo esse desejo de querer ajudar pessoas, não é isso? Quando você pensou, por exemplo: "Ah, vou fazer assistência social", provavelmente rodava dentro de você: Era essa, "Eu vou ajudar pessoas. ajudar pessoas". Porque nessa época, o que que eu fazia? Eu era voluntária. Eu era voluntária no Araújo Jorge,
é que me empolguei pela assistência social. Aí eu trabalhei na Araújo Jorge, eu trabalhei no Acalampa, você lembra? Eu já vi falar. Eu ia lá, cuidava dos velhinhos e aquilo para mim era, né, mas depois eu vi que não era bem aquilo e eu parei, esperei um tempo, fui estudar questões mais espirituais, fui fazer teologia, e aí vi também que não estava me satisfazendo, né, então assim, eu fui trabalhando coisas e eu pegava alguma coisa delas, mas acabava não me satisfazendo e eu parava e passava para próxima, passava para a próxima, né. Então, assim, se for hoje contar as formações, dá muito mais do que você fazer uma formação, depois fazer uma pós-graduação, e depois outra pós-graduação, e depois outra pós-graduação. E eu não parei de estudar, eu estudo até hoje. Onde, quando e onde, entrou essa questão da constelação familiar sistêmica na sua vida e por quê? Ok, vamos lá. Eh, eu tinha um problema que eu não tinha descoberto de onde ele tinha vindo, não era um problema físico, né, não era nenhum problema patológico, e eu já tinha me esgotado em trabalhar isso espiritualmente falando, tá. E isso tá no meu livro que tá o ano que vem vai estar prontinha, tá, e vai estar aí para vender, onde eu conto a minha história, né. Então, Wender, eu tinha, desde que eu me entendo por gente, eu tinha uma hibernação de 3 dias de sono. Eu dormia, eu acordava, de repente eu já deitava e eu dormia o dia todo, e chorava, dormindo e chorava. E isso passava 3 dias. Enquanto não dava 3 dias, eu não voltava ao normal. Isso era desde que eu me entendo por gente. Lembro da minha mãe me batendo, da minha mãe me arrancando da cama, e eu deitava no chão e dormia. Então era um sono que não existia nada que dissesse assim: "Gente, essa menina é doente. E que sono é esse?". Esse sono veio, eu tive problemas, eu morava num convento, então eu tive problemas com esse sono das freiras correr comigo para o hospital e eu não acordar. Dormir, 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 dormir. Bom, tive, consequências, assim, fui inconsequente, né, em uma vez que eu queria dormir, eu precisava dormir. Eu estava com uma bebezinha de 6 meses, eu apertei o Dramin, quebrei ali um Dramin e coloquei na boca da minha filha, porque eu tinha que dormir, eu tinha medo dela morrer ali, cair, machucar, mas eu precisava dormir. Enfim, eu tinha um sono de 3 dias. Esse sono sempre acontecia de 3 em 3 meses. Eu não sabia de onde vinha. Orei, fiz campanha, passei por libertação e não resolveu. Bom, eu queixei disso com uma amiga uma vez, e aí ela falou assim: "Faz uma constelação". Falei assim: "Não sabia ainda", já tinha visto falar alguma sempre que você vai ouvir falar sobre uma coisa, às vezes primeiro você vê falar o lado errado, o lado ruim, né. "Ah, mas constelação, vê trem engraçado, que tem esquisito ali, não vou fazer aquele, nunca vi". Tá, vai lá e conhece. Engraçado não, vamos ser bem ser terapeuta, aqui a gente tá num ambiente, né, esse cuidadosamente aqui, É, que a gente fala rasgado, rasgado mesmo. sabe. Muitas vezes, né, ainda mais para quem vem de um contexto de igreja, teóloga, Teólogo, já foi pastora, trabalha com libertação, você gente tá do você isso. você tá mexendo com coisa oculta aí, era assim que o pessoal provavelmente e você provavelmente pensava, né? É, eu não cheguei a esse ponto, porque eu não olhei assim, eu só vi na internet alguma coisa, falei assim: "Ah, esse negócio aqui parece que é meio místico", né. Aí tá, tive essa indicação e eu fui fazer essa constelação. Só que quando eu fui fazer a constelação, eu fui fazer porque eu também tinha um outro ressentimento muito grande. A minha mãe faleceu, eu tinha 13 anos, e eu vi na minha infância, desde muito pequenininha, minha mãe mais meu pai brigando, e minha mãe falava
que não gostava da gente, não gostava das meninas, das mulheres, só gostava dos meninos homens. Eu, a mais velha, eu assisti tudo aquilo ali e eu criei uma resistência rejeitória. Minha mãe, eu sempre falo assim, gente, nome mais estranho, resistência à rejeição que minha mãe tinha, né, dessa questão das meninas e dos meninos. Eu sempre falo assim, ela morreu sem explicar por quê. Que ela tinha essa rejeição com as meninas, a ponto dela dizer para o meu pai: "Se a gente largar, você leva as meninas e eu fico com os meninos". Eu pensava assim: "Essa mulher não gosta de mim mesmo? Essa mulher não me ama, meu Deus, e é cristã e minha mãe não me ama". Tá, e ela faleceu sem me contar isso. Eu falei assim: "Ah, vou constelar essa questão da rejeição". Porque eu falava, eu pregava na igreja, eu falava, minha mãe me rejeitou, parece que eu tinha uma ênfase, sabe? Falar que eu tinha sido rejeitada, usava versículo da Bíblia, ainda que sua mãe te abandona, eu vou te eu, sabe, eu usava hoje eu falo assim, meu Deus, que vergonha de mim, fazendo tudo errado. Bom, fui constelar essa questão da rejeição primeiro, não levei muita questão do sono. E eu tinha uma resistência em usar pulseira, relógio, eu não conseguia, eu tinha muita gastura nos meus pulsos, né. Eu não sabia por quê, a ponto de uma vez, numa brincadeira com as criança, me amarraram lá, eu era bandida, né, na brincadeira eles eram os policiais, eu era bandida, me amarraram e eu comecei a desmaiar. Enquanto não arrancou ali tecido da minha mão, enfim, eu não consegui, não voltei. Bom, fui constelar a questão da rejeição. E dentro dessa constelação, que a gente começou a trabalhar ali e tal, ah, o constelador, ele me perguntou, né, se na minha família tinha acontecido abuso sexual. Eu falei: "Sim". Eu falei: a minha filha". E aí ele levou a constelação, saiu da questão da rejeição e voltou, porque é assim, Wendel, às vezes você vai chegar com um tema para fazer uma constelação, e eu ali dentro, o que a gente chama de campo morfogenético, campo de informação sistêmico, né, energia que vai ter essa conexão entre o constelado e o constelador, a constelação ela vai te tirar, não é que ela vai te tirar daquele foco, ela vai levar ali e voltar para aquele lugar. Nessa constelação, ele falou: existe um padrão de repetição de abuso sexual dentro da sua família com as mulheres. Eu não sabia que minha mãe tinha sido abusada. E aí, a gente trabalhou tudo aquilo, a gente foi parar dentro dessa questão do abuso, foi parar na minha tataravó. E na minha tataravó, a, a gente resume muito aqui, né? Mas uma constelação ela vai levar umas 2 horas, 2 horas e meia. Levando ali para minha tataravó, a, a, a dor do pulso veio novamente, o incômodo. Eu tava de relógio, arranquei o relógio, arranquei a pulseira, que estava me dando agonia, e tirando tudo ali. Então, resumindo, fizemos a constelação e aí eu fui buscar a genealogia, fui buscar a história, né, da minha família. Então, qual que é a história? Minha filha passou por abuso, eu passei por abuso, minha mãe passou por abuso, minha avó passou por abuso, minha tataravó, né? Em Minas Gerais, a minha tataravó, ela é registrado isso, ela é indígena e ela realmente ela foi tirada do seu habitat indígena e foi levado para a fazenda, amarrada no pulso e foi dada aos 13 anos de idade para o meu tataravô. E ela passou 3 dias amarrada. O que que ela fez? A história, tá? Isso é história contada, essa é história verídica. Ela passou 3 dias chorando. Nath, mas como aqui lá na quarta, chegando na quinta geração, eu, minha mãe, minha avó, minha bisavó, tataravó, quinta geração, como que uma pessoa na quinta geração acessou memória de uma tataravó
porque dizia-se que havia um quarto lá no cafezal e ela ficou amarrada nesse cafezal e ela chorava e ela dormia. E eu acessei na 5ª geração esse sono. Eu falava assim, gente, né? Eu falava assim, é espírito Morfeu, que é o espírito que chama espírito do sono, né? Gente, eu sou atacada por Morfeu de 3 em 3 dias. Isso é libertação. Vou ter que fazer libertação. Não tinha nada a ver com isso. Tinha nada a ver com esse espírito, com Morfeu, com nada. Tinha a ver com consciência coletiva, campo morfogenético no meu sistema familiar. E trabalhei isso. Lógico que você não vai resolver sua vida na constelação, é um processo, né? Fui resolver essa questão de entender que eu julguei a minha mãe uma vida toda por ela me rejeitar. E na verdade ela não me rejeitou. Ela só sentia uma dor muito grande de imaginar que a filha dela passaria pelo mesmo que ela passou, que foi a questão do abuso. Então, muitas vezes nós ferimos os nossos filhos porque nós somos feridos. Nós fomos feridos, a nossa geração foi ferida. E como a constelação ela vai descobrindo isso? O nosso corpo ele é feito de memória. A gente não tem só essa memória de que, eu lembro quando eu era criança, brincava, eu lembro quando eu tropecei, eu lembro quando isso. Nosso corpo ele é todo feito de memória, né? A gente carrega, a epigenética, ela trabalha muito sobre isso. E é algo assim que eu entrei de cabeça para estudar, né? A terapia sistêmica, a epigenética, já com o que eu tenho da Bíblia, né? E isso está se transformando em livro, para que as pessoas também não caiam no erro de retardar o seu processo de transformação que eu retardei. Então, a forma como eu entrei para formação foi essa. 6 meses depois que eu fiz, eu parei. Eu não me senti mais rejeitada. Por quê? Era incrível ainda. Eu pregava nas igrejas, eu trabalhava com mulheres, dava palestra, autoestima e tudo. Quando eu chegava em casa, eu tirava a roupa daquela natividade e vestia a roupa, daí dizia, eu sou ninguém. Ninguém olha pra mim. Eu tô A famosa triste. síndrome do impostor? Eu realmente, gente, não era famosa, não. Eu já tinha lá a minha. Se eu fosse lá pra Avenida da Fama, lá, a minha estrela tava lá, da impostora. E eu, em nome de Jesus, vai ser assim, vai ser assim. E não era. Então, tem coisa que não é espiritual. Tem coisa que é alma. Tem coisa que é transgeracional. Tem dores que eu hoje passo para os meus filhos que ele nem é meu, é da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, do meu avô. Então, aí eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero, vou fazer isso. Aí você começou a estudar. 6 meses depois, eu entrei no curso. Quando eu entrei no curso, eu já tinha estudado o livro de Bert Hellinger, eu já tinha ido conhecer outros consteladores, médicos, né, que são consteladores, né? Eu já tinha ido para a internet, já fui atrás, buscar conhecimento, tudo aquilo. 6 meses eu comecei a fazer a formação. 3 meses que eu estava fazendo a formação, eu sei que pela ética eu já não podia, mas como eu já era psicanalista, como eu já tinha outra formação, né, eu já usava ali a constelação. Teve um dia que chegou uma mulher para fazer um tratamento, eu não tinha material nenhum, fui lá na minha cristaleira, peguei todas as taças que eu tinha e voltei com a constelação para ela ali. Por que que a gente usa o material ali? Para trazer expansão, porque quando eu estou vendo essa taça aqui, meu neocórtex vai filmar mais e eu consigo dizer para você, Weno, por que que você colocou essa taça aqui? Não sei. Vamos estudar isso? Vamos olhar para isso? É assim que eu entrei. Normalmente, Constelador. uma formação em constelação familiar dura quanto tempo? Olha, para você, talvez a pessoa já é da área, né? Ela vai fazer uma formação ali de 1 ano, 9 meses, já usando. Agora, quem vai começar ali do cru mesmo, já começar do zero, não é terapeuta, eu não aconselho você entrar numa formação e
1 ano ou 8 meses depois, você já está constelando, a não ser que você não fique só naquilo que você está ali estudando. Procure, porque hoje existe muitos, são mais de 123 livros de Bert Hellinger falando sobre a constelação. Existe livro de Eugênia Satir, né, porque Bert Hellinger ele não criou a constelação. A gente pensa assim: "Ah, a constelação veio de Bert Hellinger", não, não veio. Para ele se tornar o terapeuta sistêmico, primeiro ele estava na África, ele não foi lá estudar, Bert Hellinger ele estava na África, ele estudou os Zulus lá, tribo. Não, ele não foi, gente, estudar a tribo, ele foi estudar a vivência. Ele estudava a vivência das tribos que ele ajudava, ele estudava a vivência dos 125 colégios que ele era diretor. Então ele estudou vivência. Aí ele foi estudar, né, com outras pessoas, ele foi para Gestalt, terapia primária, né, ele estudou David Levi Moreno, ele fez psicanálise. E eu falei assim: "Ó, eu tô no mesmo rumo dele, indo para as questões do inconsciente da alma". Nath, o bate-papo aqui tá maravilhoso e nós vamos dar sequência. A gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco a gente dá continuidade aqui, conhecendo a história e a trajetória dessa parceira aqui do nosso programa, que tem estado conosco aqui dentro do nosso Cuidadosamente, sempre compartilhando conteúdo de relevância e trazendo para a gente aí sempre, né, essa questão da constelação familiar. Então, por um rápido intervalo e a gente já volta para dar continuidade aqui com a nossa convidada de hoje. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. A esperança viva está. Oh, pois o meu Deus ressuscitou. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Retornando aqui para o nosso mais um bloco aqui, né, com a nossa convidada, a Natividade. Nath, você já contou um pouquinho da sua história de vida, você já contou, né, um pouco da sua jornada, né, com a constelação familiar. Agora conta um pouquinho para nós como é que tá hoje. O que você está fazendo? Parece que tem projetos novos aí, né, que vão começar a serem, vamos dizer, tornar-se realidade. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, para chegar até onde eu cheguei, eu comecei, além de fazer a formação, eu comecei a fazer algumas especializações dentro da terapia sistêmica, da constelação, né. Eu fiz a especialização em mentoria sistêmica para trabalhar a questão de empresa organizacional, empresas. Fiz também uma especialização entre trabalhar a saúde, né, o porquê que, como a terapia sistêmica olha para a depressão, como a terapia sistêmica olha para o câncer, como a terapia sistêmica olha para a problemas, né, físico, o que está por trás, o que é doença, o que é essa enfermidade, ela está querendo me dizer. Então, assim, eu já fui fazendo essas formações. E dentro desse trabalho todo, eu não parei, eu comecei assim dia e noite para ter um crescimento. E hoje, Wender, eu tenho consultório,
né, em Goianápolis. Na verdade, tem mais consultórios lá, tem mais terapeutas trabalhando, tem estética, né, lá no NT Acolhimento Terapêutico. Hoje, eu mesma, a gente está com vários projetos. A gente já tem uma formação pronta, né? Hoje nós somos ligados, o NT Acolhimento Terapêutico, ele é ligado à Universidade de Brasília. Os nossos cursos, ele é reconhecido pelo MEC, porque eu aprendi o seguinte, que você aprende, não fica só para você não. Se você não passar para frente, você vai se tornar um obeso de conhecimento, né? E aquilo não vai ter resultado nem para as pessoas, nem para você. Então, aprendeu, passe para frente, para você ter mais um giro de conhecimento. E assim eu fui fazendo. Então, a gente tem, né, a nossa formação, né, com o selo do MEC, pela Universidade de Brasília. Tem um livro que eu ainda estou trabalhando a questão do nome, porque ele é muito, ao mesmo tempo que ele é muito gostoso, para mim ele está meio complexo. Por quê? Porque eu tive muita dificuldade no início em questão de trabalhar a terapia sistêmica e a religião, né? Eu tive muito problema com os religiosos. E não foi só com os evangélicos, foi com os católicos também, né? Tive muito problema com isso. Tive muita dificuldade. E na época eu não tinha nada que eu acessasse que trabalhasse essa questão. E aí eu fui investigar, fui fazendo tudo. E aí hoje a gente está com um projeto, né, para o próximo ano, que é o projeto grande, que é do livro. Nesse livro eu conto essas minhas histórias com a Bíblia, com a libertação e com a epigenética, constelação, maldição hereditária, emaranhamentos. Então o livro ele vai contar tudo isso, contando experiências que eu tive, né, dentro do consultório. A gente vai estar fazendo agora um lançamento, agora dia 22 de agosto, de 3 e-books. Esses e-books, a gente vai estar falando sobre terapia sistêmica à luz da Bíblia, são falas sistêmicas baseado em versículos bíblicos. Tem um e-book que é falando sobre a dependência química e a terapia sistêmica, olhando para os emaranhamentos do sistema familiar, e um e-book falando de relacionamento de casal, relacionamento familiar, tanto fazendo essa transição entre a sistêmica e a Bíblia. E também tem, nesse tempo todo de terapeuta sistêmica, sempre que eu atendia um paciente, eu tenho lá o meu caderno, e sempre veio uma fala para o cliente, né? E eu anotei essas falas. E eu fui guardando esses livros. E esses livros agora se tornou ferramenta tanto para terapeutas em atendimento, quanto para usar em casa, na família, quanto para usar em um evento, né? Um evento de casais, um evento de família. Então eu tenho, né, agora vai estar sendo lançado agora, essas ferramentas de ajuda. E que ferramentas que são essas? Vamos Tem até lá. umas caixinhas. Tem O que até é umas essas caixinhas? O que elas vieram Tá fazer? aqui, gente, olha, isso aqui, ó, declarando a palavra e declarando a promessa. Isso aqui eu trouxe só as caixinhas, tá? O material está sendo impresso, tá na gráfica. Mas o que é isso aqui? Isso aqui são frases usando até mesmo a Bíblia para dizer, a minha prosperidade foi declarada por Deus, a minha bênção financeira está declarada por Deus, trabalhando questões empresariais, declarando a promessa. Eu sei que Deus tem uma promessa para a vida de cada um. E falando essas falas ali, depois a gente passou por uma correção e tudo mais, se tornou uma caixa para ajudar. E é tão interessante que dentro de um almoço em família, eu fiz o teste. Falei assim: "Gente, fala para mim um número de 1 a 50". Alguém falou e saiu uma fala muito bonita em relação ao sistema familiar. Essa aqui é observando o sistema, é muito interessante para terapeutas que estão começando, que não sabem o que dizer. Por quê? Dentro da terapia sistêmica, a gente usa falas.
essas falas, elas não são falas de efeitos, são realmente falas de cura, ou fala para destravar. Por exemplo, uma pessoa chegou para fazer uma constelação empresarial e a constelação não estava fluindo. Eu tenho, assim, eu sempre falo, você fecha seus olhos, respira, repete comigo. Eu não me permito ir sozinho. Quando a gente falou essa fala, eu acessei a dor do meu cliente. E a dor dele era: meu pai era muito bom de negócio, mas o meu pai morreu, eu tinha 8 anos. É como se eu não me permitisse ser rico, como se eu não me permitisse prosperar. É como se eu não tivesse a lealdade invisível ao meu pai que morreu. Então eu tenho uma vontade de ser rico, mas existe uma força de lealdade dentro de mim que não me permite ser próximo. O processo dele começou através dessa fala. Então essas falas, Nath, é falas de efeito? Eu não sei o que a pessoa diria que seria fala de efeito, mas pode ser uma fala de quebrar uma barreira. Aí de repente, eu tive essa dificuldade também lá no início, de não encontrar, né, a não ser as falas de Bert Helling, né, eu vejo você, eu sinto muito, né, eu me conecto com você, e aqui são falas que veio, e a partir dessas falas, a pessoa pode criar mais, sabe, isso aqui é só mesmo um momento para ele. Isso aqui seria o caso de essa segunda caixinha, esse as chamadas falas sistêmicas. Falas sistêmicas. Aqui vai fala sistêmica para filhos, de filhos para pai, para empresa, para si mesmo. De repente eu tenho que falar algo para mim. E é essa Então é excelente para É quem trabalha e chi já está aí nessa jornada, nessa caminhada aplicar, de atender as pessoas com essa abordagem exatamente. sistêmica. Essa aqui ela afirma muito a palavra de Deus, Uhum. né, mesmo que não tenha versículo escrito, mas ela afirma muito a promessa de Deus para a nossa vida, né. E eu uso elas, né, eu já uso as falas dela. Esse aqui é um e-book, eu imprimi, mas ele vai ser um e-book, ele vai vender em PDF. Ele é fala sistêmica usando versículos da Bíblia. Tem fala sistêmica para pais, de pais para filhos adotivos, para aborto, para, vida financeira. E ainda tem, uma mensagem bíblica aqui dentro, e explicando o que é a constelação familiar sistêmica, qual é a base na Bíblia, mesmo não tendo na Bíblia, nada que se diz sobre terapia sistêmica ou qualquer outra abordagem, mas a gente que entende e conhece a Bíblia, a gente vai entender principalmente, os princípios, as leis morais da constelação familiar, que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio, que são as ordens do amor. E dentro da terapia sistêmica, o lema é princípio de honra. Quem veio primeiro tem procedência, não interessa se é organizacional, se é familiar, se é espiritual, se é religiosa, sempre vai ter o princípio de hierarquia. Esse aqui, como também, gente, eu fiz uma graduação em dependência química pela Liga Terapêutica, né? Eu trouxe também a essência da terapia sistêmica, a dependência química. Como a gente olha para o dependente químico, para o vício, o que esse vício representa, o que ele está, né, trazendo, de onde ele veio, dentro desse sistema familiar, A gente com quando algumas falas. a gente quando, né, eu sou especializado nessa questão da dependência química e a gente vivendo o processo, enfim, eu não conheço os estudos científicos nesse sentido, mas na prática, ou seja, naquele, olhar empírico para o fenômeno, a gente percebe muito mesmo, a questão familiar, por trás desse adoecimento da dependência química, Sim. né. Em especial, eu sempre fiz essa observação quando a gente estava debatendo, quando a gente estava conversando sobre a dependência química. Me parece, eu não tenho estudos, como eu estou colocando aqui, estou sendo bem direto, não tem estudos, não tem nada que
tem apoio científico nesse sentido, pelo menos que eu conheço, mas parece que a figura paterna dentro da dependência química é a figura paterna que normalmente, quando você vai ali fazer um trabalho com as pessoas que estão dentro da doença chamada dependência química, elas têm BO com o pai. Elas têm algum problema, alguma questão não resolvida ou mal resolvida com essa questão da figura paterna. Dentro dos seus estudos, dentro aí do que dito você já, né, mergulhou, dentro do que você já estudou, e nesse caso, baseado na sistêmica familiar, nessa abordagem, existe isso. A gente já sabe que existe uma questão familiar, mas a minha pergunta aqui mais seria assim: tá realmente mais relacionado com a figura paterna? E se tá, por quê? Tem uma frase aqui de Bert Hellinger que eu coloquei no livro, no e-book, que é assim: ele, o viciado, leva aquilo que foi perdido, o contato com o mundo real, representado pelo pai ou a função paterna, para dentro do seu vício, dessa forma tornando supérfluo. Então, ou seja, o vício, a gente sempre olha para ele como a falta. A gente trabalha assim, ó, existe a substituição, existe a repetição, né? Existe o que a gente chama de identificação e a triangulação. Ou eu vou ir para o vício por repetição paterna, ou eu vou por triangulação, que é o meu sistema familiar, ou eu vou por lealdade invisível, ou para substituir aquilo que está ainda faltando. Então, o vício, ele sempre vai levar para esse lugar de eu estou colocando aqui, né, algo no lugar do meu pai. Então, o vício, ele vai ser sempre uma forma de compensação, a gente sabe disso, né? Então, assim, Então esses hoje são, né, todos os projetos que você está encampando, em que você tudo dando certo, inclusive exatamente. São esses sementes, né? A gente está plantando aqui umas sementes, porque tem coisas muito grandes que a gente tem. Então, mas antes da gente plantar aquelas coisas grandes, né? A gente já tem o curso, tem a imersão de energia, sucesso e dinheiro, tem a imersão Sara, tem esses e-books, tem esses aqui, tem um relacionamento que está lá na forma, para terminar. E qual que é a nossa intenção? Eu quero que as pessoas vivam o melhor da sua família, o melhor do seu relacionamento, da sua vida financeira, com mais leveza. E tem um mandarim chinês que ele diz assim: a vida ela vai funcionar quando o pai for pai, a mãe for mãe, o irmão for irmão, né? Quando o filho for filho. A gente sabe que a família hoje ela está adoecida e talvez sempre teve desde lá de Adão e Eva, né? A gente sabe que a gente não vai trazer a família margarina para cá. Não significa que vamos viver livres de problemas. A gente só vai aprender a enfrentar, acessar e acertar a melhor forma de resolver as suas questões, seja empresarial, seja familiar e até mesmo religiosa, né? Porque eu vejo hoje muitas pessoas que estão muito adoecidas dentro das comunidades evangélicas, né? Se entupindo de substâncias psicoativas lícitas, né? Vivendo uma vida totalmente sintética, andando sinteticamente, conversando sinteticamente, dormindo sinteticamente e com uma ferida na alma tão profunda que existe sim um momento, existe sim um lugar para tirar, para aliviar aquele processo, né? Então, quando cada um vai voltando para dentro do seu sistema, isso vai, sabe, dando expansão de consciência, isso vai melhorando a vida das pessoas. Isso não é só uma questão de, vai vender, vai fazer, tá falando tão bem dessa terapia. É aquilo que a gente fala, você explica a terapia sistêmica, mas terapia sistêmica é vivência, tem que ir lá e fazer. tem que experimentar. Tem que experimentar. Ok. Nós estamos chegando aqui, né, para o final desse nosso bloco, e a gente já vai daqui um pouquinho para o nosso último bloco. Mas antes de ir para esse último bloco, eu queria perguntar para você o seguinte: se você somar tudo,
do que diz respeito a investimento financeiro e a questão, por exemplo, de investimento de tempo, de energia, de estudos, de trabalho, de atendimento, o que representa isso hoje em termos de dessa abordagem, dessa formação em constelação familiar? Você disse aqui para nós que dentro hoje da sua atuação como consteladora, você não só constela, você já tem projetos de e-books, projetos de materiais e até uma formação, por exemplo, para pessoa que quer, né, iniciar e que quer tornar-se, vamos dizer assim, talvez aí uma terapeuta sistêmica. O que seria esse gasto? O que seria esse investimento? Wendel, é até complicado falar nisso, porque eu me sinto tão bem em todas as áreas nessa questão, que não foi sofredor, foi libertador, porque com todas as vezes que eu assisti uma aula, que eu li um livro, eu me curava em alguma coisa em mim. Cada vez que eu participava de uma imersão, eu me curava. Todas as vezes que eu fiz uma imersão, eu me curava ali, trabalhando com as pessoas, né? Todas as vezes que eu fiz energia e sucesso, eu melhorava alguma coisa em mim. Então, o meu investimento de tempo, o meu investimento financeiro, que não foi pouco, não foi pouco, porque realmente é uma formação que as pessoas falam assim, nossa, mas é muito cara. Gente, quando você entende que você está fazendo uma formação onde você não vai ajudar somente as outras pessoas, onde você não vai ganhar somente dinheiro, você vai curar primeiro você vai curar famílias, você vai ver pessoas mandando mensagem para você, gratidão. Então isso aí, o investimento de tempo e o investimento de valores, de dinheiro que eu investi e que eu ainda invisto, tá? Eu não parei de investir em conhecimento nessa área, e nem na psicanálise, nem nas outras. E nem vai Eu não vou parar de jeito nenhum, longe de mim, só de repente, por exemplo, quando você morrer, vai ter que ser um caixão para você e 10 caixão só de livros. Quem começou nesse universo Para. sabe que não tem mais como parar, né? O retorno, né? O retorno emocional é excelente. O retorno financeiro é muito bom também, é lógico. Eu não sou aqui na atividade de Calcutá, fazendo as coisas de graça, né? O investimento é muito alto, mas o retorno também é muito alto. Então, quando a gente soma tudo isso, você me perguntaria, você deixaria de ser terapeuta sistêmica? Não. Né? Mesmo que eu sou das outras abordagens, mas o nosso projeto aqui é sistêmico, né? Então, não. E aí, tem uma frase que eu coloquei aqui no e-book, Terapia Sistêmica, com referências bíblicas, que diz assim, ó: querido pai, mãe, coloco em ordem a minha vida, só assim alcanço a graça da grande alma. Referência bíblica, 1 Coríntios 14, 33, pois Deus não é Deus de desordem. Ok. Nós vamos agora para um rápido intervalo, aí a gente já volta aqui para o nosso último bloco, para que vocês possam, dentro dessa nossa jornada aqui de conhecer hoje a Natividade e aquilo que ela promove, aquilo que ela, né, realiza, aquilo que ela tem feito, vocês possam ter aí acesso a como, né, entrar em contato com a nossa entrevistada de hoje. Então, para o rápido intervalo, a gente já volta aqui para ela poder falar para a gente como é que a gente pode encontrar ela aí nas redes sociais e tudo mais, ok? Um grande abraço e até o nosso último bloco. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe for it.
Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos iniciando aqui esse nosso último bloco e eu queria agradecer, né, essa nossa parceira, essa pessoa que tem aqui repartido aqui, compartilhado essa bancada aqui comigo, sempre aqui com muita excelência, com muito conteúdo, com muita relevância, de coração mesmo, Nath, não é só porque eu estou diante das câmeras, tá? Você sabe que eu faço isso também nos bastidores. Queria te agradecer aí por essa parceria e informar, né, aos nossos seguidores aqui, o pessoal que acompanha o nosso Cuidadosamente, que o bate-papo aqui nosso está maravilhoso, gostoso, mas inclusive nós vamos ter outras oportunidades, não cabe tudo dentro de um programa só, então eu queria te agradecer pelo que você compartilhou conosco aqui, e agora passar a bola para você, para que o pessoal aí de casa, o pessoal que vai assistir, como é que eles podem acessar essa profissional da sistêmica familiar? Wendel, os agradecimentos é recíproco, tanto a você, ao Cuidadosamente, quanto à Alô TV. Agradeço, me sinto muito bem acolhida aqui. E hoje, né, eu quero pontuar que hoje eu atendo não só no consultório, eu atendo o Brasil inteiro online e eu atendo fora do Brasil também. Inclusive, eu tive que levantar hoje 7h da manhã, estava fazendo uma constelação empresarial para um empresário da Pensilvânia, Estados Unidos. Então, gente, não existe barreira para você fazer uma terapia sistêmica, uma mentoria sistêmica ou qualquer uma outra abordagem terapêutica comigo, tá? Então, assim, eu estou aqui no consultório em Goianápolis, pertinho de Goiânia, Anápolis, Brasília, Silvânia, né, um dos interiores aqui mais perto. E se não puderem ir até a mim, graças a Deus, a internet nos conecta. Muito obrigada a todos e até a próxima, né? Até a próxima. Vocês já acompanham que o nosso Cuidadosamente, sabe que Nath é uma parceira aqui do nosso programa, inclusive outros programas aí para trás ela já esteve aqui conosco, né? A gente vai deixar aí também, né, os contatos. Isso. Não pode deixar os contatos. Deixa aí. Ninguém vai me achar assim, né? Gente, eu estou no Instagram, sou Nath Oliveira, e pelo WhatsApp 8583-7376. 62, né, que é no estado de Goiás. Estado de Goiás. É isso. Nath, só para a gente finalizar mesmo. Tudo que você fez valeu a pena? Totalmente. Tudo que eu fiz valeu a pena. Então, Até o que eu deixei de fazer, para fazer o que eu tô fazendo hoje. Então, para você aí que talvez, né, tá assistindo esse programa e talvez esteja aí pensando, né, em seguir uma carreira terapêutica, essa pode ser uma das possibilidades. Se conecte aí com a Nath, né? Ela passou as redes sociais dela aí. Queria agradecer novamente ela e dizer que até o nosso próximo programa, inclusive outros programas que a gente vai fazer com a NAC, que já é a nossa parceira do nosso Cuidadosamente. Até o nosso próximo programa Cuidadosamente aqui pela Alô TV.